o que é a vida e como é viver no Espírito. Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Richard Bartolomeu, e ele perguntou sobre a vida no Espírito. Então vamos estudar e refletir sobre isso hoje. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E os pedidos de oração de hoje, o irmão Revelino. O irmão Revelino está sempre aqui no canal, sempre comenta. Ele pediu oração pela esposa dele, Luziana, porque a fábrica que ela trabalha vai começar a trabalhar aos sábados. Deixa eu ver se aí. Vai trabalhar aos sábados. E antes era só durante a semana mesmo, de segunda a sexta, e agora vai começar a trabalhar aos sábados. Ele pediu orações, intercessões pela esposa dele, para que isso não venha afetar o trabalho dela. A irmã Nath Santos pediu oração pela família. Nós estamos orando pela família da irmã Nath. E o irmão Aldenir Oliveira pediu oração pela conversão dos filhos Jean, Jefferson, Julinho e Felipe. Então, possamos estar orando pela conversão dos filhos do irmão Aldenir. Então, vamos lá. A pergunta do irmão Richard. O que é a vida no Espírito? Como é que é viver no Espírito? Vamos abrir em Atos, capítulo 5, verso 32. Atos 5, 32. É o primeiro passo para a gente iniciar qualquer... A gente iniciar não, né? Já iniciar. É o primeiro passo quando a gente fala em viver no Espírito, é isso. Sem isso, não há vida no Espírito. Atos 5, 32. Ora, somos todos testemunhas destes fatos. É bem assim o Espírito Santo, que desortogou aos que lhe obedecem. Então, não há Espírito Santo trabalhando em minha vida, não há vida no Espírito, senão a obediência a Deus. A obediência a Deus me leva a permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. E é uma coisa meio que recíproca, porque ao permitir ao buscar obedecer à lei de Deus, o Espírito Santo trabalha em minha vida para que eu consiga obedecer à lei de Deus. Porque sozinho eu só vou buscar a transgressão a todo tempo. Então é uma coisa mútua. Eu busco obedecer a Deus e o Espírito Santo trabalha em mim para que eu consiga obedecer a Deus. 1 Coríntios 2, 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando eu vivo no Espírito, a minha vida passa a exaltar a Cristo. As pessoas começam a olhar para Cristo. Eu mostro a Cristo o tempo todo. Quando eu vivo no Espírito, eu exalto a Cristo. Eu mostro a Cristo. O tempo todo é Cristo em minha vida. Cristo vive em mim. João 3, 30. João 3, 30. Eu gosto muito dessa frase de João Batista. João 3, 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu vou diminuindo cada vez mais e Cristo vai crescendo cada vez mais em minha vida. Viver no Espírito é a exaltação de Cristo em minha vida, ao ponto que eu diminuo as minhas vontades, eu ignoro, eu obedeço a Deus, eu deixo o Espírito trabalhar em mim, o Espírito Santo trabalhando em mim, Cristo começa a aparecer na minha vida. E para finalizarmos, Gálatas 5, 22 e 23. E esse é um ponto importante. O fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo, trabalhando em mim, ele produz o fruto do Espírito.
E é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Essas coisas não é um fruto que eu produzo, não é uma obra que eu faço, é a obra do Espírito Santo em mim. E uma coisa, assim que eu me converti, assim que eu tive contato com essa mensagem, eu olhava para aqui, para mim tá faltando isso aqui, tô quase lá. Mas se está faltando um ponto, você não está produzindo o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito. E eu tive o cuidado de olhar em várias traduções, não tem nenhuma que fala os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo trabalha em mim, eu produzo todas essas coisas, sem exceção. Não há uma que sai, não há uma que falta. Todos esses itens, eles se preenchem na minha vida, eles ficam evidentes na minha vida, porque o Espírito Santo está trabalhando em mim e Ele está fazendo essa boa obra em mim. Ele está fazendo com que as pessoas enxerguem essa boa obra sendo produzida por mim através dele. Deixa eu ver se eu falei certo. Em mim através dele, não é por mim, é em mim através dele. Então eu passo a ser bondoso, eu passo a ser fiel, eu passo a ser uma pessoa mansa, eu passo a ser uma pessoa longânima, porque o Espírito Santo está na minha vida, porque eu vivo no Espírito Santo. Eu não trouxe um verso aqui, mas é importante lembrar. O dom de línguas, independente de falar língua estranha ou dom de idiomas, falar idiomas diferentes, não é o ponto aqui. O dom de línguas, ele não é uma característica presente em todos aqueles que são batizados pelo Espírito Santo. E eu posso afirmar isso com certeza porque Jesus nunca falou em línguas estranhas. Jesus sempre falou na língua deles normal. Ele nunca falou em línguas estranhas. Outras pessoas falaram, mas Jesus não. Então é uma característica que não necessariamente está presente naquele que é batizado pelo Espírito Santo. Bom, eu tinha mais alguma coisa para falar que fugiu a cabeça agora. Se eu lembrar em um outro vídeo eu trago fazendo uma outra reflexão sobre isso, porque é importante a gente lembrar. O batismo do Espírito Santo não é uma coisa que acontece uma vez só. É uma coisa que deve acontecer diariamente em minha vida. Todos os dias eu me consagro a Deus, eu permito que o Espírito Santo trabalhe em minha vida e Ele trabalha em minha vida todos os dias. Se um dia eu tropeçar, se um dia eu não buscar, se um dia eu deixar de produzir o fruto, eu não fui batizado no Espírito Santo nesse dia, e pode ser uma consequência pro resto da vida, ou eu posso voltar atrás e me reconsagrar a Deus e o Espírito Santo voltar a trabalhar em minha vida. Então, o batismo do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo é uma coisa que deve acontecer diariamente em minha vida. Eu devo buscar isso todos os dias. Bom, espero ter respondido a pergunta do irmão Richard. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outro assunto, pode deixar nos comentários do vídeo. Se você tiver algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Vou estar lendo, respondendo a todos e orando por todos. Convido agora os irmãos puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, nos ajude, Senhor, e nos batize com o Espírito Santo, hoje e todos os dias da nossa vida, Senhor amado. Possamos produzir o fruto do Espírito Santo em nossa vida, Senhor. Que diminuamos cada vez mais o nosso eu e que Cristo apareça, que o amor de Cristo transborde em nossas vidas, Senhor amado. Que outras pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho e que se entreguem a Cristo também, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.